nele estamos unidos em Cristo Jesus. Então, vamos continuar orando, inclusive, pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Os irmãos com certeza lembram de algum. E eu só vou lembrar os irmãos, irmão Silas, irmão Marcos, Max. Eu estive falando com ele ontem. Ele está, graças a Deus, sem dor, mas a perna está bem inchada e ainda com a infecção bem alta, então devemos orar por ele. Orar também pelo nosso irmão Silas, a irmã Leila, né, Maria, que está em tratamento, devemos orar por ela. Irmã Jacira, irmão Josias, né, irmão Josias também está com uma infecção bem alta, né, irmã Regina Morim, que também está aí com a gente hoje, graças a Deus, depois de um longo tempo, né, irmã? Que devemos continuar orando por ela, irmão Ribamar, quer dizer, tem muita gente, né, irmã Jacirema também, né, irmã Nancy, o pastor Joni também, que não anda bem de saúde, e geralmente a irmã Nancy lembra das irmãs dela, a Neneca e Maria. A Neneca eu não esqueço, né? Maria, né? Né? Então vamos orar também. Qual é o nome? Ulisses, né? Então devemos orar. Os irmãos sabem de alguém. Eu sei com certeza que os irmãos sabem de alguém que precisa das nossas orações, né, irmãos? A gente tem que estar orando sempre, né? Porque a saúde, infelizmente, doença não dá em poste. Então temos que orar por nós, uns pelos outros. Irmã Rose também, que também está precisando das nossas orações. Enfim, todos sabem, né? E procure colocar diante do Senhor, porque nós somos uma grande família. É que nem o nosso corpo. Quando uma parte do nosso corpo está doendo, mesmo que seja uma pequena parte, mínima parte, é complicado. Todo o corpo sente. Então, quando alguém está doente, enfermo, devemos orar, pedir a Deus que esteja estabelecendo a saúde dos nossos irmãos, né? E também agradecer as bênçãos. O irmão Atos, nós estávamos falando aqui dos aniversariantes, né? Que vão estar completando o ano de vida. Aliás, o pastor Isaías estava falando, né, pastor? Minha cabeça também meio tortuada, né? Ele esqueceu dele mesmo, que vai fazer aniversário, né? Esqueceu dele mesmo, tá vendo? A cabeça é complicada, né? Mas os irmãos têm muitas bênçãos para agradecer. E eu vou aproveitar, então, já este momento. Aqueles irmãos que tiverem motivos de agradecimento, fiquem de pé para a gente ver e juntos agradecermos a Deus as bênçãos que Deus tem concedido. Com certeza são muitas e muitas bênçãos, né? Então você olha aí para o lado direito, olha para frente, olha para a esquerda, olha para trás. Você vai ver, olha quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nossas vidas. Uma delas, só você estar aqui conosco já é uma grande bênção, né? Então vamos orar agradecendo a Deus as bênçãos e colocando também diante do Senhor todas aquelas nossas aflições e angústias e problemas que nós passamos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos te agradecer pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Mesmo que não mereçamos, mas o Senhor é tão bondoso, generoso para conosco, que nos derrama tantas bênçãos, nos faz transbordar em alegria. Muito obrigado, Senhor, por esses teus servos também, que agora se colocam de pé, aqueles que também têm motivos de agradecimento e também de pedidos para algum problema, alguma dificuldade, seja na saúde, seja onde for, que o Senhor possa atentar para cada um deles, Senhor. Ajude-nos a servir melhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Vamos dar prosseguimento ao tema da nosso mês de EBD. Os irmãos lembram qual é o tema? Todos juntos não dá. Um de cada vez é melhor, né? Eu não consigo entender. Vamos juntos, então, todos, né? Bíblia, aprender, viver e ensinar. Muito bem. E a nossa divisa se encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz, juntos, vamos ver, os irmãos conseguem enxergar, vamos lá? Esdras havia decidido praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Isso! Muito bem, veja, Esdras, só recapitulando, no domingo retrasado, nós falamos que Esdras era um sacerdote, um escriba da lei de Deus. E até falei para os irmãos, que os irmãos lembram,
que escriba é aquele que copiava, né, que escrevia, né, as leis passando para um para o outro. Não havia máquina de xerox naquela época, né? Não tinha como reproduzir nesse tipo. Então, era na mão mesmo, escrevia, copiava e entregava às pessoas uma cópia das leis de Deus, quem desejasse e quem pudesse ter. Também não era tão barato assim. Muito bem. Então, Esdras era um desses. E os irmãos lembram que Esdras foi um dos que retornou com o povo do cativeiro babilônico para a terra de Jerusalém. Foi na segunda leva. Ele foi justamente esse. Quando ele estava assim no seu ministério atuando, os irmãos lembram, ele faz questão de frisar: eu decidi, eu coloquei no meu coração, né? Eu coloquei na minha vida, na minha mente, no meu racional, servir, dedicar a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e ensinar todas as leis do Senhor, as ordenanças de Deus aos israelitas. No caso, nós também nos incluímos nisso, porque nós somos o novo Israel, Israel de Deus. Pois bem, então Esdras, quando escreve, ele colocou bem claro para a gente comentou bastante isso, nós vamos hoje nos dedicar a isso, mas ele colocou bem claro o seguinte: eu coloquei de forma definitiva, eterna, o propósito de estudar, ensinar e praticar e ensinar. Por que ele faz isso? Porque ele percebe bem, né, que você e eu, quando nós nos dedicamos a essas três coisas, nós temos uma vida sadia espiritualmente e, consequentemente, também fisicamente. Há muitas das nossas dificuldades são dificuldades estas que nós mesmo criamos. Eu mesmo crio dificuldades, a gente vai ver hoje, que você mesmo pode provocar na sua vida. Não precisaria ter passado por aquilo, mas passou. Por que passou por aquela dificuldade, por aquele problema? Porque você mesmo quis. Você esqueceu de pensar como Esdras. Ou seja, decidiu colocar no seu coração, na sua vida, esse tripé importante. E nós vemos isso também lá em João, na terceira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 2, que a intenção de Deus é exatamente essa. Ele diz: amado Gaio, ao pastor daquela igreja, né, daquele local, eu oro para que tu vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente e espiritualmente. Então existe essa intenção de que nós estejamos saudáveis, tanto espiritualmente quanto também fisicamente. E Esdras coloca no seu coração isso. Eu decidi. Ninguém pode decidir por você. Você que deve decidir isso. Você que deve tomar essa atitude. Então ele estabeleceu, fixou de forma permanente no seu coração, na sua alma, no seu ser, na sua inteligência, as leis de Deus. Muito bem. Hoje vamos pensar na segunda parte: praticar, viver as leis de Deus. O que é praticar ou viver as leis de Deus? Eu tenho certeza que você consegue definir isso para mim com muita clareza. Você sabe o que é praticar, você sabe o que é cumprir, né? Todo mundo sabe muito bem, claramente isso. Mas eu sou um camarada que gosta de ir mais fundo nas palavras, nas ideias. Eu não gosto de ficar no superficial. Então eu fui pesquisar no hebraico a ideia da palavra cumprir, viver. Lembre vocês, eu já falei isso aqui uma vez, que o hebraico ele é riquíssimo, assim como o grego, nas suas palavras. Nós somos português, né? Nós falamos português, e a nossa língua portuguesa ela é muito limitada em relação à língua hebraica e à língua grega, que era muito mais rica. Os sentidos eram muito mais profundos, uma ideia muito mais bem definida. Então, quando eu procurei no hebraico essa palavra cumprir, essa palavra quer dizer, além de praticar, cumprir ou viver, mas também significa produzir. Produzir, atender a uma ordem, adquirir para si, usar, gastar, desfrutar. Olha quantas palavras que você pode colocar nesta simples expressão, cumprir ou viver.
Então, o profeta de Deus, ele está dizendo o seguinte, olha, eu coloquei no meu coração o agir, o produzir, o atender uma ordem, um adquirir para usar, gastar e desfrutar daquilo que Deus está passando para você e para mim. Agora vamos entender como é isso, como é que funciona esse negócio. Semana retrasada nós vimos como é estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e falamos bastante sobre isso. Hoje a gente vai entender o que é produzir a palavra de Deus em nossas vidas. Como é que se faz isso? Como é que você produz? Olha como é que já ficou um pouco mais diferente da ideia de simplesmente cumprir ou viver, né? Então, para a gente entender o que ele quer, vamos entender o que é produzir. O que é produzir? Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 15. Produzir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: então, eu desejo, né? Esse desejo dele, né? Tendo sido concebido, o que acontece? Dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, você agora entendeu o que é produzir. O que é produzir, então? Gerar. Eu usei esse texto como exemplo para os irmãos entenderem o que significa esta palavra produzir. Gerar. Eu preciso gerar em mim mesmo para que eu possa produzir alguma coisa. Eu preciso gerar dentro de mim, no meu coração, na minha vida, algo, ou um sentimento, ou uma vontade, para que então, sendo gerado, eu venha a praticar, agir. Então, para que eu possa produzir alguma coisa, eu preciso primeiro produzir com eficiência. Eficiência. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Qualquer coisa que você vá produzir, gerar, né, você tem que seguir alguns passos. E o primeiro dele é produzir com eficiência. Ou seja, você tem que ter nas suas mãos ou obter alguma coisa para que o seu resultado seja efetivo e realmente esse resultado venha gerar benefícios na sua vida. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo falar. Né? Para que eu possa produzir alguma coisa, eu tenho que ter nas minhas mãos algum elemento ou alguns elementos para que, trabalhando esses elementos, eu possa produzir algo eficiente. Vou dar um exemplo de cozinha, né? Os irmãos aí que gostam de cozinha. Né? Você quer fazer um bolo. Né? Quem nunca fez bolo vai aprender hoje alguma coisa do que é importante. Você consegue fazer bolo, por exemplo, sem uma farinha? Seja de trigo, seja de aveia, seja sem glúten. Você consegue fazer um bolo, mesmo que seja de terra. Você precisa de algum elemento fixo para poder produzir, né? Você deve ter brincado de bolinho quando criança, né? Fazendo aqueles bolinhos na praia, né? Com aquela panelinha, aqueles baldezinhos. Fez um bolinho lindo e tal. Você tem que ter aquilo na mão. Você não vai conseguir fazer um bolo só de água, ou só de ovo, ou só com açúcar. Você não vai fazer. Se bem que a gente faz um negócio aí, um tal de suspiro, né? Açúcar e ovo, né? Um quindim, uma coisa desse tipo, né? Mas eu quero fazer um bolo. Eu tenho que ter um material firme na minha mão para isso fazer. Senão eu não consigo. Né? E eu vou fazer aquele bolo de maneira ineficiente. Vai faltar alguma coisa ali. Mesmo aí você usou todos os ingredientes, o bolo solou. Alguma coisa você agiu de forma ineficiente, né? Alguma coisa você agiu de forma que não era para ser feito e o bolo solou. Sei lá o que pode ter acontecido. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um bolo, né? Aquilo até hoje eu não esqueço mais. Era para sair um bolo, mas quase que saiu um pudim. Né? Eu não sei o que eu fiz de errado, não me perguntem, e nem vou conseguir fazer de novo, porque eu não sei o que eu fiz de errado. Eu sei que parecia um pudinzinho. Embaixo uma crostinha mais resistente e em cima um creme. Eu falei assim, gente, eu fiz um negócio diferente. Eu queria fazer um bolo e saiu outro. Né? Isso até que saiu gostoso, né?
Solou bonito, mas aquele bonito gostoso, sabe? Ficou gostoso, pois é. Mas eu agi de forma ineficiente, né? Eu não fiz com eficiência. Eu queria era um bolo, né? Não me pergunte o que eu fiz de errado. Só sei que fiz. Né? E não foi aquilo que saiu. Mesma coisa com relação a uma vida que Esdras quer que nós também vivamos. Para que eu possa viver uma vida, um cumprir, um agir, eu tenho que ter nas minhas mãos o produto, algo que vá com eficiência sendo usado, para que no final tenha algo que eu possa utilizar com eficácia. Sem isso, você não produz nada. Não tem como. Produzir com eficiência, produzir com algo que seja eficaz para alguém. Porque você também pode fazer muitas coisas que não servem de nada para ninguém. Concorda comigo? Você pode fazer muitas coisas que seja de forma que não seja eficaz, você pode perder tempo, somente isso. É perda de tempo. E às vezes nós encontramos pessoas nas igrejas servindo de várias maneiras e de muitas formas, trabalhando, se gastando, ficando até doentes de tanto trabalhar, mas de forma que não é eficaz para Deus e nem para o corpo de Cristo. É perda de tempo. É perda de tempo. Então, se eu tenho que pensar como tenho que produzir algo com eficaz, eu tenho que pensar o seguinte: quais são esses elementos importantes para isso? Quais são esses elementos para que eu possa produzir alguma coisa eficaz? Primeiro, vida. Vida. Veja João 5, 24. João 5, 24. Olha só. Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, a primeira coisa importante aqui é vida. Se você não tem vida em Cristo, se você não tem uma vida aos pés do Senhor, se você não tem uma vida regenerada, você não faz nada para Deus de forma eficaz. Porque as nossas obras, por mais que você faça ela muito bem feita, para Deus as nossas obras são como trapos de quê? Imundícia. Por quê? Porque por mais que você faça, Deus olha para você e diz que aquilo ali é trapo de imundícia. Por quê? Já pensou nisso? Porque você e eu temos um problema sério enquanto aqui nesse mundo vivermos, que é o pecado. Então, sem vida transformada por Deus, você não consegue produzir nada para Deus. Por mais bonito que você faça, por mais aparentemente belo. Você lembra daquela passagem que duas pessoas vão orar a Deus? Aí um chega diante do Senhor e começa a se gabar de si mesmo, porque eu sou isso, porque não sou como esse, porque eu assim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Se colocando de peito estufado. O outro, Senhor, tem misericórdia de mim, não sou digno nem levantar meus olhos, me perdoa, eu sou miserável, estou aqui. Aí Jesus Cristo fala, quem dos dois saiu justificado? Quem dos dois saiu aprovado por Deus? Aquele que se exaltou ou aquele que se humilhou diante do Senhor, reconhecendo a sua miserabilidade? Quem foi que saiu? O que se humilhou. Aquele que saiu dali humilhado, quebrantado, é porque tinha vida em Cristo. Então Deus o aceitou. Então a primeira coisa que eu preciso ter e pensar é como está a minha vida diante de Deus, para que eu possa produzir alguma coisa de forma eficaz para o meu próprio Deus. Segunda coisa está no Salmo 119, versículo 11. O outro ingrediente importante aí. Guardei no coração, em outras versões no meu coração, a tua palavra para não pecar contra ti. Outro problema. O pecado é um mal que você e eu carregamos enquanto estivermos aqui na vida.
enquanto estivermos vivendo aqui. Ele não vai nos abandonar. Ele está na nossa carne, não adianta. Paulo até coloca isso, miserável homem que sou, porque ele olha para si e vê o pecado como um grande problema na sua vida. O negócio é o seguinte: como resolver este problema? Uma vida sem pecado. Como é que eu consigo viver uma vida sem pecado? Ora, o salmista diz: guardei no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então, eu não pecar contra ti é possível acontecer. Porque se não fosse possível, nem João teria escrito: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se fosse uma coisa impossível, não teria esses 2 versículos, pelo menos, na Bíblia. Então, por que pecamos? Porque está faltando o quê em nossas vidas? A preocupação de agir com eficácia aonde? No guardar a palavra de Deus no meu coração. E guardar não é simplesmente pegar e botar na gaveta e deixar lá. Não. Guardar as palavras de Deus no meu coração significa meditar, pensar, como nós falamos da outra vez. Então, esse ingrediente é importante, uma vida sem pecado. Mas eu peco, você peca, nós pecamos. E vamos continuar conjugando, vós pecais, e assim por diante. Então, o que acontece? O problema é, como resolver esse problema? A palavra de Deus, ela precisa estar viva dentro das nossas vidas. Vida. E vida sem pecado. E o terceiro ingrediente que eu preciso ter para compor esse quadro está lá em João 17:17. Jesus Cristo, quando está orando pelos seus discípulos, ele diz o seguinte: santifica-os na... Então temos que ter uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? A gente geralmente diz que uma vida de santificação é uma vida separada para Deus. Tá certo? Tá certo, não está errado não. Tá certíssimo. Mas o que é uma vida separada para Deus? Olha só, o que é uma vida separada para Deus? Uma vida consagrada a Deus. O que é isso? Fazendo a vontade do Senhor. Sempre a vontade do Senhor. É uma coisa importantíssima. Uma vida de santificação é isso. Não estou aqui dizendo que você e eu temos que viver uma vida perfeita. Até deveria ser, né? Porque no caso do pecado nós pecamos. Mas nós temos que ter consciência e entender que se você não buscar, se você não fizer força, não tem como a santificação acontecer na sua vida. Se você não buscar, se você não trabalhar com eficácia, não tem como a santificação acontecer. Porque a santificação quem faz em nós é Deus e eu fazendo com ele. Santifica-os na verdade. Ou seja, Deus, para que possa você viver uma vida na santificação, tem que ser através da verdade da palavra. Não existe outro meio. Às vezes nós queremos santificar as nossas vidas a Deus com os nossos pensamentos, mas não funciona assim. O que eu acho que eu penso não passa de nada diante de Deus. O que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, não resolve o problema. O que resolve o problema é o que Deus acha, o que Deus pensa, é o que Deus quer e que você faça o que você tem que fazer. Mas tem mais. Olha só, uma vida que produz. Uma vida que produz com eficácia os resultados que vão vir, né? Eles também precisam de outros fatores além desses. Isso é você olhando para ti. Isso é olhando para você. Mas agora temos que olhar também para fora. E quais são essas coisas, esses fatores? Você lembra da passagem da semeadura, da semente, que o lavrador saía para lançar, né? A primeira semente caiu aonde? Quem lembra a história? Vamos lá. Não é teste não, não é prova não, vamos lá. A primeira semente saiu aonde? Caiu aonde?
Pode ser em ordens diferentes, se você não consegue lembrar. Nas rochas, a outra. Nos espinhos, a outra. Arenoso, é outra. Terra boa, terra fértil, é outra no caminho. Lembra do caminho? Pois é. Então. Pois bem, dessas todas passagens, desses todos exemplos, onde é lançada a semente, ela cai aonde, efetivamente? No chão, no solo. Tem pedra, mas tem solo ali. Tem espinhos, mas tem solo ali. Arenoso, mas tem solo ali. No caminho, mas tem solo ali. Todos eles têm solo. Todos eles têm solo. O problema é que tipo de solo que a semente cai. O problema está aí. Em que tipo de solo que a semente cai? Porque Satanás está trabalhando nos corações de todas as pessoas e às vezes até no nosso, sem você perceber, fazendo com que o nosso solo, que é o nosso coração, seja infrutífero. Seja um solo seco, um solo com espinhos, um solo com pouca terra, um solo cheio de pedras. E você começa a viver uma vida cujo seu coração e o coração das pessoas é tão difícil que quando a palavra de Deus bate, não cria raiz. As aves do céu vêm, Satanás, tira a semente. Como está este coração? Como está o nosso coração para poder esconder a palavra de Deus lá dentro? A semente caiu em terra boa. Por que é terra boa? Por que é uma terra boa? Eu não sou muito dessa área de agropecuária, não sei nem se é assim que fala, não faz minha parte aí desse negócio. O que é uma terra boa? É uma terra que tem ali as substâncias necessárias para que aquela semente venha a crescer, germinar e crescer e produzir. É assim que funciona, em poucas palavras. É assim que funciona. Lá em casa eu tenho um grande problema no meu quintal. Tem tanta pedra que quando a gente planta alguma coisa, meu Deus, aquele negócio ali não cresce nunca. É difícil produzir alguma coisa ali. Mato tem muito, né? Se vocês quiserem mato, eu trago para vocês bolsas e mais bolsas. Mas coisas boas quase não tem. Pois bem, mas quando você prepara uma terra que uma terra seja realmente boa, vai haver produção ali. Vai haver produção, isso é lógico. O negócio é, trazendo para nossas vidas, como está o nosso coração? Como está o seu coração? Como está o meu coração? Isso cada um tem que olhar para dentro de si. Para que o resultado seja eficaz do nosso trabalho, do nosso viver, eu preciso ter um coração sadio, um coração trabalhado. E como é que isso se faz? Voltando para a parábola, se tem espinhos, tem que fazer o quê? Tirar. Se tem pedras, tem que fazer o quê? Tirar. Se está duro, o que tem que fazer? Arar, né? Cavucar, quebrar, abrir, fazer sucos, seja lá o que for, né? E vigiar para que as aves do céu não venham pegar as sementes que são lançadas. É um trabalho. Por isso a expressão que você conhece muito bem de Jesus Cristo: quem põe a mão no arado e olha para trás, não dá certo. Não funciona. Tem que ter toda uma atenção e todo um esforço, todo um trabalho para que o seu coração seja um coração de boa terra. Nós temos muitos problemas em muitas igrejas por aí, irmãos, e se você buscar na memória, você vai ver isso, porque os corações de muitas pessoas estão duros, são cheios de espinhos, são corações em que a terra ali quase não existe, é muito mínima, e aí como se trabalhar o solo? É difícil, né? É difícil. Mas ainda vamos mais, para que eu possa produzir alguma coisa, além do solo, que é importante, o coração, também envolve a mão de obra, o trabalho. Você não vai colher nada se não tiver o trabalho de plantar. Você não vai colher nada se não tiver o trabalho de cuidar, de molhar, de adubar, se necessário for. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Mas não é fazer por fazer. É aí que tem uma coisa interessante. Não é fazer por fazer. Você precisa fazer com habilidade, conhecimento. Olha só que coisa interessante. Se nós formos cantar agora aqui um cântico, eu vou chamar a equipe de louvor.
Aí eu vou pedir, então, aqui ao pastor Isaías para tocar o teclado. O irmão Zé Bento vai para a bateria. O irmão Jair vai pegar o violão. Vai funcionar? Não vai. Não vai. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não tem habilidade para aquilo. Capacidade. Não que seja menos importante ou menos especial. Não é isso. É habilidade, cada um na sua área. Nós temos na nossa igreja aqui vários irmãos que estão trabalhando. Eu até vou pedir aos irmãos. Vamos fazer uma movimentação aqui rápida aqui, né? Uma movimentação rápida aqui. Vou pedir a irmã Marta, que vem aqui à frente, que é responsável pelas nossas crianças, o pastor Isaías, vem aqui à frente, responsável pelo evangelismo, a irmã Ângela, responsável pela EBD, também vem aqui à frente, o pastor Carlos César, responsável pela terceira idade, vem aqui à frente, o irmão Zé Bento, também responsável pelas famílias, pela obra, vem aqui à frente, a irmã Fátima, responsável pelos diáconos, vem aqui à frente. Olha só, vamos chamar a diretoria. Estou esquecendo de alguém? Deixa eu ver aqui se estou esquecendo de alguém. Né? O som é o Cássio. Cadê o Cássio? Cassinho, como o pessoal fala. Cássio, vem para cá, Cássio. Vem aqui na frente também, né? Fazendo um favor. Né? Tem mais gente. Né? É que não estão todos aí, o irmão Robson. Ou eu estou esquecendo de alguém? Os jovens, a irmã Lia, que não está aí. Então, as mulheres, a irmã Sandra também não está aqui com a gente hoje. Né? O Átila, vou fazer o seguinte, é o Átila representando o Dalto também. Vem aqui, o pessoal da música. Isso, obrigado, pastor. Né? Olha só, esse pessoal aqui tem posto a mão no arado e não tem olhado para trás, com certeza. Né? É fácil a luta? Não, não é fácil a luta, é difícil. E uma das dificuldades que nós encontramos, e os irmãos vão entender o que eu vou falar agora, é mão de obra, não é? Não é mão de obra? Pessoas para nos ajudar, pessoas para... Veja, essa diretoria aqui presente, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém aqui, né? Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém aqui, na minha cabeça não está vindo aqui, né? São pessoas que um dia colocaram à disposição a sua mão de obra para produzir, trabalhar para Cristo. E quem está ajudando aos irmãos? Quem deveria estar ajudando os irmãos? Os que estão sentados aqui. Veja, isso é importante. Isso é importante porque não são eles sozinhos ou em equipe, como estão aqui, que vão fazer o trabalho. Não funciona assim, não é verdade? Cada um na sua área específica, mas precisa de pessoas para auxiliá-los. Mas quem vai fazer isso? Aquele que colocar em visão, no seu coração, como diz, em propósito de servir, de se colocar à disposição, de produzir. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade por causa da idade. Tudo bem, mas tenho certeza que você consegue fazer alguma coisa. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa você tem condições de fazer. Ah, pastor, eu não tenho tempo porque eu trabalho todos os dias de manhã até a noite. Tudo bem, eu até sei, pode acontecer isso realmente. Mas eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você pode auxiliar em alguma coisa, alguma questão. Né? Às vezes não junto aqui dentro da igreja, mas na sua casa você pode fazer alguma coisa para produzir aqui o necessário para esses irmãos. Procurem esses irmãos. O que eu posso fazer para ajudar? A aposentadoria no reino dos céus é quando há a promoção. E quando é que há a promoção, pastor? Quando é que há a promoção para os céus? Quando a gente morre. Então, se você está vivo, você não foi promovido ainda. Desculpe falar. Não é aqui nosso descanso. Né? Você está vivo, você tem condições. Procure o que você pode fazer e faça com alegria. Obrigado, irmãos. Podem sentar, né? Esses são os nossos irmãos que têm nos auxiliado. E aí eu preciso de mais pessoas. Nós precisamos de mais pessoas. Se todos fizessem o trabalho com realmente esforço, e essa palavra tem que ter, esforço, nada funciona. Não adianta. Às vezes nós somos bons em cobrar, mas somos terríveis em ajudar. Às vezes nós somos bons em apontar, mas somos terríveis de nos olhar. Então, você pode fazer? Faça, contribua para que possa acontecer. Obrigado mais uma vez, os irmãos. Mas tem mais. O negócio é fundo mesmo, irmãos. Tem mais. Capital.
Quando eu falo em capital, você pensa em quê? Dinheiro, recursos financeiros. Tá certo, não está errado não. Mas você pode, com certeza, empregar os teus bens a Deus de forma maravilhosa. E não é dinheiro somente. Você lembra da viúva pobre? Quanto de dinheiro ela entregou? Uma moeda. Umazinha. E os outros estavam botando saco de dinheiro. Mas Deus olhou para quem? Hã? Ela. Era o que ela tinha. É o que ela podia entregar a Deus. E ela entregou de todo o coração. E Deus olhou para ela. Você às vezes pensa, como eu também podemos pensar, que o tamanho é importante, o valor, a quantidade é importante. Não é. Não é. É o que você pode fazer com todo o seu coração, entregar a Deus para participar. Seja um, seja dois, seja três, isso não interessa. A parábola dos talentos é bem clara. Um recebeu 5 e produziu mais 5. O outro recebeu 2 e produziu mais 2. O outro recebeu 1 e nem sequer teve o trabalho de trabalhar. Olha, de produzir alguma coisa com aquele 1. E Deus chega para ele, Jesus Cristo fala, por que para esse homem? Produziu, quem sabe? Mal e negligente servo. Pelo menos entregasse aos banqueiros que poderiam trabalhar e ganhar os juros do negócio. Não é a quantidade. Não é. É o que passa no coração de querer dar para Deus. Caminhando para o fim, estamos quase lá, né? Outra coisa importantíssima também. Empreendimento. Palavra grande, né? Empreendimento. O que é empreendimento? Hã? Sim, fazer. Hã? Também. Capacidade de inovar. Capacidade de inovar. Você vai conhecer agora aquela palavra assim, se a vida te der um limão, use isso. Use essa capacidade de tomar decisões com aquilo que você recebe, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de receber, mesmo que aos seus olhos pareça azedo, faça daquilo alguma coisa maravilhosa. Mude, transforme, crie. Olha que coisa linda. Se você não consegue fazer assim, faz assado. Se não consegue fazer assado, faz cozido. Né? Faça. Faça. Isso é empreendimento, é você ter a capacidade de tomar decisões, de gerenciar as situações e aquelas situações você transformar aquela situação. Aí você vai produzir alguma coisa. Quantas pessoas hoje, vou fazer um exemplo aqui no mundo corporativo, né? Quantas pessoas hoje são riquíssimas, mas não têm nem conhecimento de escola como você mesmo tem? E por que elas sim chegaram lá? Porque elas foram empreendedoras. Elas tiveram a capacidade de criar, inovar, pensar em fazer. Então, no trabalho do Senhor é a mesma coisa. Você tem que pensar, você não pode chegar e ir fazendo de qualquer maneira, não. Você tem que pensar, você tem que estudar o caso, você tem que criar situações. A vida só está te dando limão, faça dela uma limonada. E quanto mais melhor. Né? Então, pronto. Percebe? E para concluirmos? E para concluir, eu sei que tem muita coisa nesse assunto, misericórdia, e o relógio não é a nosso favor. Mateus 24, perdão, Mateus 7, 24. Como podemos agir com isso tudo? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a... Seja prudente. Prudente. Ou, em outras palavras, sábio. Aqui nesse versículo eu encontro 3 realidades. Uma é fato. As tempestades virão. Isso é fato. Uma hora ou outra ela vem. Então isso é um fato. É uma questão que não se pode contestar. Segunda coisa que eu tenho aqui é uma realidade. A realidade é que, se você não preparar bem a sua casa, os ventos, as águas, quando vierem, vão derrubar a tua casa. Então é uma realidade. Você precisa entender isso. É real.
Vai cair se você não souber onde construir. E terceira coisa, sabedoria. Aonde eu vou construir a minha casa? Aonde eu vou construir minha casa? Aonde eu vou empreender? Aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou produzir? Aonde? Em Cristo Jesus. É o alicerce. E aí Jeremias, para fechar isso tudo, né? A cereja do bolo, Jeremias, capítulo 10, versículo 23, e depois no capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu sei, olha só, presta atenção, ele não está dizendo eu acho, eu penso, não, eu digo, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho, não compete ao homem dirigir os seus passos. Segue. Porque sou eu que conheço os planos, isso é Deus dizendo, que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo para você. Eu sei, tenho plena convicção de que eu não tenho nenhum controle da minha vida, dos meus planos, para o futuro. O futuro pertence a Deus. E aí vem Deus e diz, diz Deus, sou aquele que conheço, aquele que tenho todo o controle, os planos, todos os projetos. Então, são projetos, planos para te fazer bem, para te fazer melhor. Então, o que você tem que fazer agora, mediante isso tudo? Como é que eu vou, voltando ao que Ezra falou, como é que eu vou viver? Viva nas mãos de Deus. Posso resumir isso tudo assim? Viva nas mãos de Deus, produzindo frutos eficientes para Deus, olhando o seu coração, olhando a sua vida, pensando na palavra de Deus, colocando ela constantemente na sua vida, que é o primeiro passo, nós vimos isso, para que aquilo que eu vier a fazer não seja para agradar homens, mas seja para o crescimento do reino dos céus. Se você fizer isso, dessa forma, você já está fazendo bastante coisa para Deus. E não se esqueça, você pode fazer mais. Você pode fazer muito mais do que você pensa que pode. Porque Deus não vai colocar nas tuas mãos nada que seja além da sua capacidade. Então você pode fazer. Deus não vai colocar nada nas suas mãos que possa te prejudicar a tua vida. Mas se você assim pensar, você fizer, você vai produzir realmente frutos em abundância, frutos para o nosso Deus maravilhoso. Então pense como extra. Primeiro, colocar as leis de Deus no seu coração, fixar de forma eterna. Segundo, agora eu vou agir, eu vou praticar, eu vou viver isso. E terceiro, semana que vem, se Deus nos permitir, ensinar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a viver exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, irmãos?